Olá, esse é o Mestrado Profissional em Ensino de Geografia. Meu nome é Fernando Braga e, junto com o professor Leandro Aguiar de Souza, ministramos o curso Métodos de Pesquisa Aplicados ao Ensino de Geografia. Essa é a aula 3, Crítica BNCC, Ausências e Fragilidades. Vamos começar? Bom, pessoal, passando aqui pelos objetivos da nossa aula, 3 objetivos básicos, tá? Então, a ideia é apresentar para vocês as principais críticas à BNCC, com base, obviamente, na opinião de especialistas na temática, né? Especialmente do debate sobre currículo, e especialmente o pessoal que pensa geografia, mas não somente. Identificar potencialidades e fragilidades na concepção da base e discutir possibilidades de um trabalho contínuo de revisão. Bom, essa aqui é uma continuidade da aula anterior, tá bom? Então, é fundamental, né, acompanhar ali o debate anterior, né, para a gente entrar nesse aqui, né? Vou falar de coisas aqui que foram discutidas na aula anterior sem muito aprofundamento. E é importante destacar o seguinte: a primeira aula foi com o objetivo de fazer assim, um nivelamento, né, como dito, a respeito do que é a base, ali das suas principais características, do que está descrito. E a opção foi de que nessa segunda aula a gente fizesse aqui uma discussão concentrada nas fragilidades. Então não cabe aqui, apesar dessa aula ser uma aula que vai apontar, né, uma série de críticas, né, não cabe aqui que as críticas sejam a palavra final, né, não é o interesse nosso na disciplina polarizar, né, os estudantes entre aqueles que são defensores da BNCC e os que não são, ou fazer aqui um discurso absolutamente contrário à BNCC, não é do nosso interesse. Eu acho que cada um, dentro das suas, do seu campo de atuação, da sua própria maturidade intelectual, precisa entender como trabalhar com esse instrumento. É um instrumento que está dado, né, por exigências legais, foi um trabalho entregue pelo Ministério da Educação e que, enfim, gostando ou não, né, faz parte hoje, né, pelo menos nesse momento aqui, em 2022, da vida dos professores. Então é necessário lidar com ele, aprender a usá-lo, aprender a conhecê-lo, né, utilizá-lo da melhor forma possível, mas também ser capaz de criticá-lo. Então, em grande medida, o objetivo dessa aula é motivar, fomentar a capacidade crítica de cada um de vocês a respeito desse instrumento, que, como qualquer outro instrumento, entendo, né, teria aí as suas fragilidades. Há que se considerar se as que existem hoje não são excessivas, né? Não são talvez até intransponíveis, né? Aí fica mesmo para a avaliação de cada um e para o debate, que é muito rico e que precisa acontecer. Bom, então há aqui alguns textos de referência, longe, né, de tentar esgotar a crítica à BNCC ou toda a dimensão, né, desse debate sobre currículo, né, ainda que fosse apenas na geografia. Então já queremos deixar claro aqui que não é nosso objetivo esgotar esse debate. E, evidentemente, isso aqui é só um primeiro passo, né, em termos de bibliografia, alguma coisa que possa ajudá-los, direcioná-los a encontrar outros elementos, né, outras fontes de leitura, no caso de haver interesse em aprofundamento. Então, muito nesse sentido, ok? Nem a bibliografia, tampouco essa breve aula vai dar conta de um debate tão complexo e tão extenso. Então, vejamos aqui as questões centrais que eu gostaria de abordar com vocês nessa nossa breve conversa. Então, primeiro, né, quais são as principais críticas? Então, eu quero aqui elencar um conjunto de críticas, tá? Eu tentei organizá-las aqui em seis grandes críticas, tá? Que eu vou apresentar na sequência. São críticas à própria concepção da BNCC, as práticas que vão decorrer, né, que vão emanar aí da aplicação da BNCC nas escolas em todo o Brasil. Então, o primeiro objetivo aqui, né, é quais seriam essas questões, e é interessante se a gente puder formular mais, né? E vocês, na
percepção de vocês a respeito do documento, ser capazes de formular outras a partir dessas ou a partir de outras leituras possíveis do documento. Nesse sentido, porque a gente está fazendo aqui uma abordagem de crítica, essa primeira pergunta é fundamental. A BNCC é realmente necessária? Não do ponto de vista do cumprimento legal. Se a gente for olhar por aí, não tem discussão, né? A BNCC é um documento que está previsto na legislação brasileira, né? Que é necessário ter uma base nacional, como a gente viu na última aula. Então, a pergunta não é do ponto de vista do cumprimento da legislação, e sim da própria concepção, né? Ela é necessária? Ela é desejável? Essa pergunta até já foi colocada na aula anterior, né? E eu acho que ela volta aqui com mais força, inclusive. Mas não quero, né, em momento nenhum, tentar apontar a resposta. Mas fazer essa pergunta, eu entendo, é essencial. E, enfim, né, até já disse isso aqui, né, como a gente utiliza a BNCC cumprindo a legislação educacional, mas consciente das suas fragilidades e limitações. Em última instância, isso que é o importante. Não vai ser durante o debate de um curso, num determinado contexto, que a gente vai fazer, né, algum movimento no sentido de alterar ou invalidar um documento como esse. Mas é importante que na prática docente de cada um de vocês, a capacidade, né, de utilizar o material com consciência, com qualidade e também com capacidade de criticá-lo, né, sabendo inclusive as limitações que ele tem, é o fundamental, é o que se quer construir aqui com esse debate nessa disciplina. Então vamos direto aqui às principais críticas. Como eu falei, foi alguma coisa que eu tentei organizar aqui em 6 grandes críticas, né? Não repito, né? Não tentando ser exaustivo, mas só para levantar, para iniciar o debate. Obviamente podem haver outras críticas como desdobramento dessas, ou outras até que não estão colocadas aqui, né? Certamente existem. Então, vou falar rapidamente das 6, depois a gente vai para o desdobramento, entra aí em cada um especificamente. Então, primeira questão que é preciso destacar é que, em alguma medida, a BNCC pode, na sua leitura, na sua apresentação, criar uma certa sensação de consenso a respeito de currículo, né? Que por conta dela ter sido resultado de uma quantidade enorme de reuniões, de consensos construídos no Conselho Nacional de Educação, refletir pareceres, refletir legislação, que foi possível criar um consenso em torno de uma recomendação ampla para o currículo brasileiro, dentro ali das limitações, né, do escopo do que é a BNCC. Bom, essa perspectiva de criar consenso fica a crítica, né, que ela é uma falsidade. Currículo é campo de disputa. Currículo deve continuamente estar em disputa entre aqueles que fazem a discussão. Então, essa é uma primeira crítica que é importante destacar, né, e que, na minha opinião, o documento passa mesmo um pouco essa perspectiva de que, com todo o movimento que foi criado, né, e ao se chegar àquele texto final, que ele foi capaz de criar algum tipo de consenso. Falso isso, né? Segundo, a questão do documento, né, da versão final do documento, demonstrar falta de diálogo com a teoria curricular. Então, será que esse acaba possibilitando gerar uma crítica à base, no sentido de que ela acaba criando um direito muito hegemônico à educação? Quer dizer, alguém está definindo com base em princípios hegemônicos, definindo para o resto da sociedade o que é absolutamente o direito à educação, quando isso, na verdade, devia refletir um debate longo, extenso, com considerações históricas. Então, enfim, o documento em si, o documento final, traz muito pouco esse lastro do debate com a teoria curricular e do respeito
ao que essa teoria pode proporcionar. Terceira crítica é que as disciplinas escolares elas vão refletir relações de poder e quem define o campo do conhecimento. Então, é uma crítica que aponta basicamente para quase que uma ausência mesmo dentro do documento de uma reflexão a respeito das disciplinas escolares, como se elas não existissem, como se os apontamentos do documento pudessem superar, né, simplesmente quase que por omissão, essa perspectiva, né, essa discussão necessária a respeito das disciplinas escolares. Quarto ponto, a questão da pluralidade educacional no Brasil, né? Como a BNCC pode ter reduzido a questão da pluralidade, que é talvez essa aqui seja a crítica principal, né? Que a gente vai, né, sempre que vamos ler sobre a BNCC e as suas limitações, né? Esse é o elemento que salta, né? Como o documento reduz a pluralidade educacional. E aqui talvez aquela pergunta sobre a necessidade da BNCC, ela ganha um destaque a mais, porque se a BNCC como proposta faz um ataque frontal à pluralidade educacional, tenta homogeneizar aquilo que devia ser diverso, que devia ser complexo, e que não tem problema nenhum em ser assim, cabe talvez questionar a própria existência da base, ou pelo menos a base na versão em que ela se coloca. Tá? Então, quinta crítica, né, o fato do discurso competente, e aí, obviamente, remetendo à questão da formação das competências, né, e que está no bojo de um discurso competente, de um discurso de formação de competências, como ele transforma o estudante em um objeto de um processo externo ao estudante, anterior ao estudante, pensado fora da escola, para que ele possa se tornar competente para atender o desejo de um determinado grupo ou de uma determinada visão de mundo, né? E falta reconhecer aqui no discurso competente o estudante como protagonista, apesar do documento apontar em vários dos seus trechos a respeito do protagonismo na educação. Vale destacar isso. A construção do documento não é uma construção banal, é um documento robusto, que quase todas essas críticas aqui se nota alguma indicação dentro do documento de que o documento e a sua concepção se propõem superar esses elementos aqui de problemas, digamos, mas o fato é que a crítica muitas vezes é da própria contradição interna do documento, mesmo dizendo o tempo inteiro que o estudante precisa ser protagonista, que deve-se construir o protagonismo estudantil, ao construir, né, um arcabouço gigante e complexo de competências que precisam ser desenvolvidas. Eu digo o que aprender, como aprender, para que aprender. Eu, mesmo dizendo que ele precisa ser protagonista, eu torno ele um objeto desse processo. E por fim, a última, aí pelo menos coloquei uma que fizesse uma conexão mais direta com a geografia, né, que é o nosso assunto de interesse, né, como a crítica ao próprio conceito de raciocínio geográfico e também, né, juntamente com essa questão, o fato do desencaixe das leituras particulares do mundo. Aí, mais uma vez, num aspecto contraditório, né? O documento fala muito disso, de preservar as leituras particulares do mundo, mas será que isso efetivamente está proporcionado na sua versão final, da forma como ele foi entregue à sociedade? Então, é uma questão a se considerar. Bom, então, apresentadas aqui, vamos falar rapidamente de cada uma, tá? Então, a primeira aí, a ideia do currículo como disputa, é essa pergunta que, né, talvez também, assim como ali aquela quarta questão, essa pergunta está relacionada com aquele elemento, mas é uma pergunta fundamental, né? Uma base comum como essa, para pensar até mesmo nessa questão de um currículo nacional, né, para o Brasil, do tamanho que ele é, com as diversidades que ele tem. É válido? Faz sentido pensar numa base comum a partir
de uma leitura do que é o Brasil, do tamanho do Brasil, da diversidade que é o Brasil, a argumentação que está na base, que está no documento, ela tenta apontar para uma pretensa garantia de equidade e de justiça social. Então, ao garantir uma base comum, ao garantir as chamadas aprendizagens essenciais para todo cidadão brasileiro, haveria um processo de redução de desigualdades, né? Porque o acesso àquele determinado conjunto de conhecimentos, de aprendizagens essenciais, estaria cumprindo-se, né, os requisitos ali da base, garantido a todo e qualquer cidadão. Agora, será que isso produz equidade e justiça social? Passa por aí, por estabelecer o que e como cada estudante deve aprender em todas as fases da sua vida, escolar pelo menos? E aí vem o ponto que está por trás e que acaba passando, como não é o documento até diz isso, mas não é do escopo da BNCC falar de outros grandes problemas que existem na oferta de educação no país. Cumpre perguntar, será que esse estabelecimento de uma base comum tão robusta, que teoricamente poderia diminuir injustiças e desigualdades, não vem com uma força muito grande, quando na verdade a força deveria ser a redução das desigualdades materiais? Não seriam as desigualdades materiais o ponto central para reduzir a desigualdade educacional? Não passa por aí? Por um acesso a uma escola com qualidade, bons laboratórios, professores qualificados, com um bom salário, né, o acesso a ambientes escolares que possam garantir as diferentes práticas, né, e aprendizagens não só acadêmicas, mas para a vida, o esporte e lazer, o acesso à cultura. Quer dizer, esses elementos que são tão díspares nas experiências educacionais da população, não são eles que produzem as injustiças, as desigualdades, já ali no ponto de partida, né, na construção da cidadania. Aqueles que têm acesso às melhores escolas já começam, né, a vida com uma vantagem absurda. E será que garantir apenas que se trabalhe as mesmas competências em situações tão desiguais, tão díspares, vai proporcionar algum tipo de equidade? E será que é isso mesmo? Será que essas desigualdades curriculares são mesmo desigualdades? A gente está falando, na verdade, de diversidades, e de uma diversidade que devia ser até estimulada, do ponto de vista de reconhecer o tamanho, a diversidade, a pluralidade que existe no país. Enfim, né, é por aí que passa essa crítica. E entender isso, né, que o consenso aqui não faz sentido, né? Por que buscar um consenso na construção do currículo de um país do tamanho do Brasil? Porque o currículo, ele é um campo socialmente, culturalmente, historicamente construído, né? Ele vem por todas ele é estabelecido pela confluência desses elementos, ele reflete relações de poder. Então o currículo é disputa, ele é sempre um campo em disputa, ele está sempre disputando aquilo que vai efetivamente ser objeto de aprendizagem. Isso sempre tem que ser revisto, e não tem nada de errado nisso, né? Não tem nada de errado nessa disputa ser interna num determinado lugar, dela não conseguir encontrar o consenso entre diferentes regiões do país, tentar apontar isso como um problema, como promoção de desigualdades, talvez não seja o caminho mais adequado. E alguns especialistas, evidentemente, discordam disso, né, de forma absoluta. O segundo ponto, né, a questão da falta de diálogo com a teoria, também revela um pouco, né, se vocês analisarem a parte, né, do documento da BNCC que aponta para os pressupostos pedagógicos, que deveria talvez fazer um debate mais longo com a teoria curricular, vocês vão ver que ali é tudo muito sintetizado, né,
tem muito pouca indicação de quais foram os princípios fundamentais e de onde eles vieram. Então é uma parte que passa muito rápido pelo documento, já vai direto ali para uma análise da legislação, para já definições dos elementos, dos objetivos de aprendizagem, das competências e, por fim, das habilidades, sem oferecer, né, ao leitor do documento. E daí também a dificuldade de talvez passar por todos os relatórios, por todas as atas. Quer dizer, o documento precisava oferecer isso para a população, né, e especialmente para os docentes, né, para as redes escolares. Quais são, né, quais foram as teorias as teorias educacionais que por fim tiveram, né, o papel mais definitivo, né, e como essas discussões aconteceram, né, como foi a disputa, né, ao longo do processo de definição dos elementos que no fim, né, deram origem à base. Então fica essa questão, assim, será que ao verificar algo tão raso, né, na entrega daquilo que foi, né, a base teórica da BNCC, será que isso é uma indicação de que quer se comunicar à população que foi possível assumir uma visão curricular única? Será que é isso mesmo? Será que é isso que a gente precisa, de uma visão curricular única, que seria uma resposta para todos os questionamentos da escola, do currículo? Será que é possível fazer essa amarração e ela ser a resposta que a gente precisa? E aí vem essa ideia, quer dizer, como o currículo é disputa, ele precisa estar constantemente sendo revisado, né? Ele tem que ser lido como uma conversa complicada, né? Não é algo para gerar um consenso rápido, né? Para não ser um elemento que gera todo um conjunto de diálogos que vão ali produzir conflitos e fazer se chocarem diferentes visões de mundo. E só como exemplo, né, que foi possível coletar aí na literatura de base da disciplina, você poderia ter, por exemplo, essas duas perspectivas de mundo que vão se materializar em perspectivas diferentes de currículo. Então, por exemplo, a objetivista, ela vai procurar conhecimentos comuns e básicos. Eles vão ser lidos como fundamentais e precisam ser ali apropriados pelos atores sociais. E ao serem apropriados, eles geram inclusão e geram cidadania. Por outro lado, a visão reconceptualista, ela vai dar pouca importância a esses conhecimentos oficiais, pelo fato de que, mesmo sendo ofertados a toda a população, eles não vão ser significados igualmente. Os atores não são homogêneos o bastante para trazer o mesmo significado para esses conteúdos sociais. Eles são apropriados como nas experiências, né? E as experiências são carregadas das relações que eles têm com esses conhecimentos. Então, cada conteúdo precisa fazer muito sentido dentro da experiência social e cotidiana, estar encaixado nos lugares. Então, se ele vem de fora, se ele vem de uma visão oficial de como o mundo deve funcionar, não necessariamente ele vai conseguir ser significado e ter a mesma forma de apreensão. Daí por que dar mais peso, né? Fazer com que esses conteúdos eles sejam conteúdos a serem trabalhados por várias e várias horas, né? Quase a totalidade das horas de trabalho na educação escolar ser em torno desses conteúdos oficiais. Daí, então, né, essa preocupação. Mas, enfim, né, o documento não nos permite transitar por esses elementos e enxergar com clareza as opções que foram tomadas. E, então, assim, apesar da BNCC reconhecer, sugerir a valorização das diferentes formas de existência, no fim, ao se conformar daquele tamanho, com todas aquelas habilidades, ela dá um roteiro. Ela dá um roteiro para aprender a ser no mundo, né? Então, ela ressalta essa importância da pessoa conhecer a si mesma, se conhecer no mundo, respeitar o outro, mas ela dá um roteiro para que isso aconteça. Precisa mesmo de um roteiro? E, evidentemente, a afiliação ela não é explícita, né? Mas ela é a afiliação a essa vertente mais objetivista. E
tem um elemento que está ali colocado, e que é um elemento complexo, porque, em grande medida, esses apontamentos que surgem na legislação, a, a força, né, com que os agentes públicos são pressionados a criar esses documentos, em grande medida tem a ver com a necessidade de dar resposta a certos instrumentos internos ou externos. Então, o, o teste, né, o PISA, que é um teste, né, importante para entender aí as capacidades dos estudantes e fazer comparações internacionais, há muita preocupação, né, ali em torno de fornecer aos estudantes brasileiros a capacidade de se tornarem mais bem preparados para atender aquilo que é verificado nesse tipo de teste. O Enem mesmo, enquanto não existia a base comum, ele foi um elemento, né, com as suas habilidades, ele foi um elemento que motivava modificação de livros didáticos, determinadas percepções ali a respeito do que ensinar, de como aferir conhecimento, né? O Enem com toda a sua concepção também, que está baseado, né, no teste da aprendizagem a partir, né, dos itens construídos em cima de habilidades. E essa perspectiva de organismos internacionais como a OCDE, como a Unesco, que também geram documentação, estudos e participam desse debate, apontando para o mundo como um todo determinadas competências que cada pessoa, cada cidadão precisa ter para participar do mundo globalizado. Isso tem um apelo muito grande no sentido do planejamento público, né? Força muito os entes públicos a tentarem se alinhar a esse determinado debate internacional, que tem as suas qualidades, os seus problemas, evidentemente. Então, por vezes, esse tipo de opção, né, de se alinhar com esses elementos aqui pode ser um escape ou até uma desculpa para não fazer um diálogo profundo com a teoria. Esses elementos nem sempre estão fortemente conectados com a teoria e as desculpas podem ser rasas, né, no sentido de que dizer que é assim que o mundo funciona, né, são essas as coisas que estão sendo exigidas, é isso que o mercado espera dos estudantes, então não tem escapatória, é isso mesmo. E no bojo desses argumentos vai se construindo um falso consenso a respeito do que é o currículo, do que poderia ser essa base comum, esses elementos referenciais. Tá? Então, olhando aqui para os elementos, né, do teste PISA, né? Então vejam como é que ele se associa fortemente, né? O BNCC ele quase que reproduz mesmo essa ideia, né? Então aqui você teria essas 4 grandes competências globais pelas quais o PISA passa, né? Então ele testa conhecimentos, valores, atitudes e competências e pensa aqui nessas 4 grandes competências, né? Pensar aqui em questões, né, interculturais, locais e globais, entender e apreciar a perspectiva e a visão de mundo das outras pessoas, se engajar e se apropriar em interações entre culturas e tomar ações aí para o bem-estar coletivo e o desenvolvimento sustentável. Então, o PISA, no seu teste, ele passa por esses 2 elementos, né, os conhecimentos e as habilidades cognitivas, né? Dentro do teste, né, ele consegue de alguma maneira testar isso. No questionário do estudante ele tenta aprender esse outro elemento e aí a parte de valores, né, fica fora um pouco aqui da capacidade do PISA, né, do escopo do PISA de tentar fazer o teste. Então, enfim, notem quanto, né, ao estudar ali a BNCC, ela está envolta aqui dentro dessa perspectiva, né, de construir para a educação brasileira uma capacidade de fazer o diálogo, né, com essa visão aqui de educação, né, que não é a ideia é que não é entrar na crítica a essa visão aqui,
mas ter a perspectiva de que olha-se absolutamente para isso aqui, isso não fica tão claro dentro do documento e não se tem clareza também do quanto um debate mais amplo, mais complexo, com toda a teoria curricular foi feita, né, e o que nos leva a pensar, né, que em grande medida a gente vai ouvir essas desculpas vazias, que o mundo funciona desse jeito aqui, que são essas coisas que a gente precisa valorizar e ponto final, construir um consenso que não deve existir. Bom, então, indo aqui para a terceira grande crítica, é voltar dentro a esse debate aqui das disciplinas escolares, e a questão aqui é que a base desviou desse debate. A base não enfrentou esse debate, ela não trouxe essa questão para o centro do debate, ela simplesmente desviou, tentou fugir o máximo possível de associação às disciplinas e apontou aí para campos do conhecimento, para áreas do saber, né? fez alguns desvios para fazer a crítica à rigidez da disciplinarização. Então, assim, houve uma diminuição da importância da disciplinarização, especialmente no ensino médio, que no fim das contas as habilidades lá no ensino médio não se associam, né, em momento nenhum aos componentes curriculares, às disciplinas. Então, o que fica de questão? Será que ao desviar desse debate, o debate some? O debate desaparece? Não. E o ponto importante é que assim, esse debate é complexo, porque é precisamente na definição das disciplinas é que a gente vai encontrar essas relações de poder. Não os especialistas em currículo, né, eles insistem em apontar que não há uma passagem tão natural das disciplinas acadêmicas, das áreas do conhecimento, para as disciplinas escolares. Entre um e outro, né, apesar da gente conseguir fazer esse paralelo, né, entre os campos do conhecimento e determinadas disciplinas escolares, a escolha sobre quais dessas vão se apresentar como conteúdos escolares para a formação geral das populações e o que elas vão abordar em termos de temáticas, de conteúdos específicos, né, durante o período de escolarização, é algo muito diferente daquilo que é o debate próprio, né, o cerne do debate dessa disciplina no meio acadêmico. Né? E essas próprias disciplinas vão ganhando, né, corpo, ramificações que muitas vezes não se desdobram tão facilmente assim no mundo escolar. Então, é importante fazer essa diferenciação. Disciplinas acadêmicas não são necessariamente disciplinas escolares, ainda que muitas vezes tenham o mesmo nome. E elas refletem uma série de estratégias políticas, né, para ascender ao currículo, para estarem ali, né, e se colocarem. E são anseios sociais mais amplos. Né? Então, é importante olhar para a base também sob essa perspectiva. Né? Por que aquelas coisas estão ali? Quem definiu o que os jovens devem aprender? Diante de um debate tão complexo, tão amplo, quase que refundando mesmo, né, toda a perspectiva sobre o aprendizado, né, a BNCC, para muitos docentes, né, quando entram em contato com aquilo ali e ouvem, por exemplo, da coordenação das escolas que precisam começar a aplicar aquele tipo de base curricular, né, no seu cotidiano, não é simples fazer a passagem. E quem definiu isso? Né? Por que aqueles conhecimentos estão ali? Foi o mercado de trabalho? Foi a mídia? Foi a própria indústria da educação que produz livros didáticos, que produz ali todo um aparato e que tem influência, né, nesse tipo de decisão? Isso é um elemento importante, né? Pensar como a indústria da educação, né, as próprias redes particulares, as grandes editoras, né, como é que elas influenciam nesse processo e quanto pode ser vantajoso para elas determinadas reconstruções que levam, né, a renovação de todo um conjunto aí de materiais. Né? Então, enfim, né, é algo a se considerar. Ou parte dos especialistas, quem define? Por que aqueles conteúdos estão ali? Né? Como tentar anuviar as disciplinas pode gerar um determinado tipo de visão a respeito do mundo. Né? Então, enfim, existe agora toda uma perspectiva de trabalhar
até ali na educação infantil, né, também, que a gente nem abordou aqui com muito detalhe ao falar da BNCC, né, determinadas habilidades socioemocionais, né, e essas coisas estão aparecendo com mais força. Que tipo de anseio social está sendo colocado para que determinados conteúdos não sejam mais trabalhados da mesma maneira, que esses conteúdos venham a emergir, não fazendo a crítica que isso é ou não é importante na educação, mas são questões que não ficam tão claras no documento e que a gente precisa, né, entendê-las como um ponto de crítica, né, e é importante fazê-lo. Aí o quarto ponto, né, que é essa questão da redução da pluralidade, como eu falei, talvez esse é o ponto mais batido, né, na literatura que faz a crítica à BNCC, é o fato dela ter uma visão prescritiva, né? Isso já foi em alguma medida explorado aqui nos outros pontos de crítica, é que ela vai fazer essa associação direta entre obter conhecimento e ter igualdade na educação, entre se apropriar do conhecimento e ter justiça social, e aí o que a gente chama de direito de aprender, que pode ser uma discussão muito complexa, né? Como é que eu garanto às pessoas o direito de aprender? Ele acaba sendo, ele vai se tornando objetivo no sentido de que ele está garantido, né? Ele foi ofertado à pessoa quando aquilo que foi pré-estabelecido que ela deveria aprender foi aprendido. Será que isso efetivamente é o direito de aprender? E aí o documento, quando você lê, faz uma leitura superficial dele, evidentemente ele vai dizer que há uma perspectiva de que aquelas competências vão ensinar a pessoa aprender a aprender, que vai garantir liberdade na construção do indivíduo, do aprendizado. Mas será que aquele conjunto gigantesco ali de habilidades, de competências, vai permitir que isso aconteça durante o período escolar? Ou já tem mesmo um roteiro pré-estabelecido? Aí que está a crítica. Então, isso evidentemente é uma perspectiva de exercer controle, né? E manutenção de um determinado status quo. Então há uma série de elementos que são colocados como necessários à reprodução da sociedade, né, a gerar habilidades e competências nessas pessoas para se encaixar num determinado tipo de sociedade. Então se fala que a educação precisa dar uma resposta ao mundo globalizado, isso, e a indústria 3.0, 4.0, 6.0, e que a escola precisa dar os conhecimentos para a pessoa se inserir no mundo dessa forma. A escola também pode pensar esse mundo, né? Pode criticar esse mundo, pode refletir a respeito desse mundo. E o mundo, às vezes, que está sendo construído, né, que é o mundo da vivência daquele estudante, ele é negado em função desse outro mundo. Então, enfim, é por aí que passa essas críticas. Então, a questão da negligência, né, entre o que é produzido por professores, estudantes e as comunidades. Evidentemente, a BNCC ela abre esse espaço. Cada escola vai poder, né? Tem aquele fluxo, né, que a gente viu na última aula, que essa base inicial é colocada, depois as redes de ensino, sistemas podem complementar, depois a própria escola pode complementar. Agora, é importante dizer o seguinte, que esses complementos em alguma medida estão limitados, né? Eles estão limitados, por exemplo, a continuarem associados às unidades temáticas, continuarem associados a determinados objetivos de conhecimento. E aí vem o seguinte, o cumprimento da BNCC é mandatório, por exemplo, no ensino médio, 1.800 horas precisam estar dedicadas e aquelas habilidades ali devem ser trabalhadas. Você pode complementar, mas aquelas ali devem ser trabalhadas. Mas será que tem espaço para mais? Então, se a gente pensar, por exemplo, nas que a gente apresentou, né, em Ciências Humanas e Geografia, para o ensino fundamental, 123 habilidades e 32 no ensino médio, né, nas 1.800 horas do ensino médio. O que acaba acontecendo aqui? Primeiro, o ponto de crítica, tá, pessoal? O que acaba acontecendo aqui, o que provavelmente vai acabar acontecendo aqui, né, como prática no cotidiano. Primeiro, os livros didáticos, os materiais construídos vão focalizar
como existe uma base nacional, né, eles podem ser comercializados no país inteiro sem muito problema, e eles vão acabar focalizando nesses elementos aqui. Então, emergir, né, nos materiais essas questões, né, se o professor não for autor, né, se ele não for um autor da sua aula, né, se ele trabalhar muito na reprodução do próprio livro, dificilmente ele vai conseguir explorar outros elementos. E aí o que vai acabar acontecendo é que os aspectos locais, a inserção da vida do estudante, a inserção da pluralidade, ela vai ser só um pequeno reflexo que, né, alguns autores colocam, ela sai da pluralidade e vira apenas um reflexo de uma fragmentação. Olha, a gente reconhece que existia uma fragmentação nas políticas educacionais, em alguns aprendizados que precisam ser localizados, mas isso não é o reconhecimento de uma pluralidade. Então vai aparecer apenas nessa parte verde, né? Então, esse primeiro aí que é uma habilidade do ensino médio, discutir, né? Aí o verbo, né? Discutir, depois o papel dos organismos internacionais no contexto mundial, esse é o objeto do conhecimento, e aí tem o modificador. E aqui no modificador talvez você coloque alguma coisa que tem ali uma relação com o local, né? Com vistas à elaboração de uma visão crítica sobre limites, suas formas de atuação dos países, considerando os aspectos positivos e negativos dessa atuação para as populações locais. Aí você pode dar o exemplo da cidade do estudante, né, dele pensar nos reflexos desses elementos aqui no espaço de vida dele, mas está tudo muito contido. Quer dizer, vai ser dentro da própria habilidade já definida fora que algum elemento, né, da cultura local, das vivências locais é que vai aparecer. Difícil, né, a gente pensar que isso permite exercer respeito à forma plural como a educação deve acontecer no país. Então essa é uma crítica importante. Aí no caso aqui do ensino fundamental, essa outra habilidade do sexto ano, né, identificar, né, o comando aí, depois o consumo dos recursos hídricos e o uso das principais bacias hidrográficas, e aí você pode enfatizar alguma coisa que é mais local, mais regional. Enfatizar as transformações nos ambientes urbanos. Qual ambiente? Aí não importa, né? Desde que passe por aqui. Então, se a cidade do estudante tem ali um rio importante, você pode dar todos os exemplos e fazer os trabalhos, as atividades, as avaliações em cima de um conhecimento específico que foi adquirido ali, mas para tentar trabalhar essa habilidade que todos terão. Então, a pergunta fica, né? Será que tem espaço para trabalhar a pluralidade, como o documento diz que ele pretende respeitar, com essa quantidade enorme aqui de elementos que obrigatoriamente devem ser trabalhados ao longo do percurso escolar? Fica a questão. Então, caminhando aí para a finalização, né, as últimas críticas, uma crítica direcionada à questão das competências e, no fim, que alguns autores vão chamar de o discurso competente, né? Então, esse ensino pautado em competências, ele não é consensual, né? Aí, já passando por essa questão, né, do problema dos consensos, né? Por quê? Porque ele vai corroborar a validação por meio de um desempenho individual, como se isso fosse, né, absolutamente aí o que é ideal, né? O que se busca é desenvolver atitudes específicas, saber fazer, saber ser. E, por meio desse processo de aprendizagem, busca que os educantes possam adquirir certas formas de agir e pensar, e aí vai se negligenciar as suas construções pessoais, o seu autoconhecimento, porque a ideia é prepará-lo para algo que ele ainda não nem experimentou, né? Prepará-lo para um mundo, né, esse mundo do futuro, esse mundo tecnológico, esse mundo onde certas habilidades são essenciais, fundamentais, e aí você vai buscando gerar essas competências, né, no indivíduo, como se as respostas individuais pudessem desembocar, né, nesse indivíduo competente, nesse indivíduo cheio das habilidades necessárias e capaz de dar as respostas para o mundo. E um mundo que é diverso, que é complexo, que é desigual, né, que é injusto, enfim. Então aqui o sujeito se diminui, né? O sujeito se torna objeto, né? Ele se objetifica, né? Então aí nesse ponto tem isso que se chama de verticalização do ensino, né? Ele não faz parte do seu processo de construção, apesar do documento apontar alguma coisa nesse sentido, né? O que lhe é dito que aprender
como aprender e como ele deve ser, e pensar para reagir ao mundo que está dado, né? Ao mundo que talvez ele nem é capaz de construir, está dado para ele, né? Então, nesse ponto, toda aquela questão de escolha, de trajetória individual, de construir ali um projeto de vida, pode ser mera ilusão, né? Porque eu escolho entre o quê? Quais dessas habilidades que estão aqui impostas para mim eu vou escolher, né? Os caminhos estão traçados, eu tenho aqui alguns itinerários, eu posso escolher por algum deles, mas a minha escolha está limitada, né, a um determinado tipo de visão de mundo e de desenvolvimento, né? Será que isso é efetivamente uma escolha, né, de se construir, de se autoconhecer? Né? Fica, né, aí a questão, né? E por fim, né, uma entrada rápida aí na geografia, pessoal, que é essa questão do raciocínio geográfico. E aí uma crítica, né, que esses elementos do raciocínio geográfico, né, eles são excessivamente descritivos, né? Todos eles aqui, eles não acabariam conferindo ao estudante a capacidade de fazer análises, fazer interpretações, né? Eles te jogam numa sequência, né, de habilidades apenas para descrever o mundo, né, para dizer o que está acontecendo, mas não fazer as conexões que permitem, por exemplo, encontrar as contradições, encontrar os problemas, de propor soluções para as contradições que se encontram, né? Então, há aqui uma crítica, né, a dizer que o raciocínio geográfico né, seria, né, apenas a junção desses elementos descritivos. E aí tem um outro elemento, né, que isso está lá na página 361, que ele entra, né, ele teria uma aparente contradição, né, quando o documento diz assim, que é preciso superar a aprendizagem com base apenas na descrição de informações e fatos do dia a dia, cujo significado restringe-se apenas ao contexto imediato da vida dos sujeitos. Aí é aquela questão, ao mesmo tempo que o documento tem várias e várias indicações, né, sobre a importância dos contextos locais, aqui ele, nesse trecho, né, ele os apresenta como algo a ser superado, né, algo a ser deixado para trás para adquirir nas generalizações, nas grandes conexões, o conhecimento efetivo. Será que é isso mesmo? Será que a ideia é superar a aprendizagem com base nesses fatos e informações do dia a dia? Não são eles construtores fundamentais da aprendizagem, não elementos a serem superados? Então, vários autores, né, ressaltam, né, exatamente esse trecho aqui como esse elemento de contradição, né, que ao mesmo tempo que o documento aponta numa direção, ele e especialmente para a geografia, né, que a gente aqui tem que pensar, né, como é que eu aprendo geografia sem estar imerso, encaixado, né, no meu contexto local, né, construindo um pensamento espacial para interpretar e conhecer o meu espaço de vida, né? Qual o impacto dessa superação para o ensino de geografia, né? Será que esse é o ensino de geografia que a gente quer construir? Esse ensino que desencaixa, né? que faz a pessoa superar, né? Entender como necessidade de superação as suas interpretações locais, as interpretações dos fatos do dia a dia? Enfim, são, né, diversos pontos aí, né, que certamente podem gerar, né, debates, né, pontos e contrapontos. Como eu disse, né, no fim das contas, o tom dessa aula aqui, né, acaba sendo um tom de desqualificação da BNCC por apresentar todas essas críticas, né, mas queria finalizar aqui ressaltando que o ponto não é esse, né, o ponto é a gente conseguir aqui construir alguns raciocínios, né, algum caminho que nos permita ter um olhar sobre esse documento com maturidade intelectual mesmo, né? Que a gente tenha isso, né? Maturidade intelectual para conseguir fazer a leitura do documento, conseguir encontrar ali as contradições, as falhas, conhecer esse contraditório. Mas, como eu disse, é um documento que está dado, é um documento que precisa ser utilizado
né, que tá estabelecido, pelo menos nesse momento, e que a gente precisa aprender a lidar com ele. E nada melhor do que aprender a lidar tentando fazer esse movimento que a gente fez aqui, né? Primeiro de conhecê-lo, né? Conhecer a sua estrutura, o que ele propõe, mas também de conhecer algumas, né, das importantes críticas que ele recebe. Então, o objetivo é esse, né? Cada um faça aí uso desses conhecimentos da melhor forma possível, né? E espero ter ajudado vocês a pensar um pouquinho mais aí a respeito da BNCC e de como ela é importante, né, na construção aqui do nosso debate na disciplina. É isso aí, a gente se vê na próxima aula.